Nós estamos conversando com o Fábio Egert, chefe de gabinete da Prefeitura de Antônio Carlos. Fábio, o que aconteceu com esse formulário censo linguístico da língua Hunsrückisch, esse alemão nativo da comarca de Biguaçu e falado aqui no município de Antônio Carlos? Nós, quando assumimos a atual administração, em janeiro de 2017, nos deparamos com o projeto do Hunsrück, o inventário e o censo, em execução ainda, porque não havia sido feito a prestação de contas do projeto junto à Fundação Catarinense de Cultura, que era financiadora do projeto através do edital Elisabeth Anderli 1. De 2014. Isso, de 2014. Diante disso, a gente começou a juntar a documentação, os comprovantes de despesa, de execução, para fazer a correta prestação de contas. Nos deparamos também ainda que o resultado final do censo não havia sido apresentado, não havia sido entregue oficialmente à Prefeitura. Isso nós estamos falando de 2017. 2017, isso. 1º de janeiro de 2017. Isso. Eu me envolvi com a área porque na época eu também respondia pela Secretaria de Educação e Cultura, até setembro de 2017. Então a gente foi atrás dos formulários, foi atrás do relatório final e não existia. Então a gente fez contato com o IPOL, que foi a entidade contratada pela Prefeitura para a execução do censo, né? Ou então a apresentação do resultado do censo, e verificamos que este documento final não havia sido entregue ainda para a Prefeitura. Oficiamos o IPOL, enviamos um expediente solicitando este resultado do censo, pois tínhamos que apresentar junto com a prestação de contas lá na Fundação Catarinense de Cultura. Também me recordo que haviam ainda em conta mais de 50 mil reais do projeto que não haviam sido executados. Nós solicitamos à Fundação Catarinense de Cultura a prorrogação para a execução do projeto, mas como estava com prazo estourado, que ele já havia sido prorrogado por 2 vezes, a Fundação Catarinense de Cultura informou que não era possível a prorrogação. Então, nós tínhamos que fazer a prestação de contas da execução parcial do projeto. E assim fizemos. A gente teve acesso à documentação que ficou no setor de cultura e verificamos que também que existiam muitos formulários em branco não utilizados no depósito da Prefeitura. Você até verificou que tem só um edital, como é o nome daquilo? Desculpa, Fábio, falta a minha palavra. Um manual? Não. Um empenho. Só tem um empenho de 5 mil formulários. Sim, consta como elemento de despesa na execução do projeto a aquisição de 5 mil formulários pela Prefeitura junto a um fornecedor. E não tem outro? Não existe outro. Posterior a isso, a gente também fez contato com o próprio IPOL para que o município ficasse com cópias destes formulários de pesquisa, uma vez que foram recenseadores contratados pelo município que executaram esta pesquisa junto à população do município. E nós não obtivemos êxito em, digamos, repatriar esses formulários que, segundo o IPOL, foram entregues para a tabulação e elaboração desse relatório final do censo. Fábio, a Luciana, ex-coordenadora de cultura, responsável pelo contato da Prefeitura de Antônio Carlos com o IPOL, me falou que os formulários foram entregues para o IPOL. O IPOL levou os formulários, os formulários estão na sede do IPOL. Certo. E o IPOL diz o quê? Quando você foi perguntar onde é que estavam os formulários? O IPOL me respondeu que não haveria esse formulário oficialmente lá disponível, porque foram tabulados eletronicamente e, de certa forma, foi uma resposta evasiva. Porque eu acho que isso o município pagou, deve ser um acervo público do município para ficar aqui como resultado dessa pesquisa também. Até para a gente poder identificar
quem foram as pessoas entrevistadas e quem são ainda os falantes de Hunsrück no município de Antônio Carlos, que hoje o resultado do censo não apresenta. O município não tem os dados, só tem números, não tem o nome das pessoas que falam Hunsrück ainda. Então o censo se mostrou um resultado, um registro da quantidade de falantes, mas que não permite uma execução prática de qualquer projeto, de certa forma, para preservação ou então desenvolvimento desta língua ainda dentro do nosso município. Abordando os fatos, você pediu por e-mail para que eles me dessem informação de onde é que estão os formulários. Sim. Eles afirmaram que entregaram os formulários em dezembro de 2016, final da gestão do ex-prefeito, aqui de Antônio Carlos, para a Secretaria de Cultura daqui da região, né, do município. Por outro lado, você respondeu dizendo que não localizamos. Não localizamos. Depois, nós temos a informação que a Luciana, ex-coordenadora, disse que ela saiu em novembro. Sim. E você tentou descobrir qual o nome da pessoa? Eles não deram o nome da pessoa? Sim, a gente solicitou então, reportando que fizemos contato com a Luciana, que é ex-coordenadora de cultura. O nome dela completo, Luciana? Sussel, né? Eu não me recordo. Luciana. É isso. Ela também pegou o projeto pela metade, porque ela também assumiu, se não me engano, a coordenação de cultura em 2015, o projeto já iniciou em 2014, então ela também não sabia muitos detalhes do início das tratativas, mas ela afirmou que o resultado, os formulários que resultado da pesquisa dos recenseadores foram entregues ao IPOL. E que o IPOL também respondeu através de e-mail, que entregou todo o resultado do trabalho, uma versão preliminar, em dezembro para a Secretaria da Educação. E não soube precisar para quem que foi entregue esses formulários, ou então o resultado desse trabalho. São mais ou menos 3.000 formulários. É o que consta no resultado do censo, né? 3.000 formulários. E os formulários são 16 páginas, começam com o nome da pessoa, porque eles têm que informar o nome da pessoa, endereço, sexo, escolaridade, tem uma série de pequenos dados, né, completos. E as perguntas. Então essas informações, isso é o objetivo, de saber quem são as pessoas entrevistadas. Até para o município fazer qualquer projeto para envolver essas pessoas, para fazer contato, já que foi pago, já que foram destinados recursos públicos para essa ação, eu acho oportuno que esses documentos, esses formulários, sejam disponibilizados a pesquisadores, a própria Secretaria de Educação e Cultura, em ações que possam resultar na preservação e no desenvolvimento da língua Hunsrück ainda em nosso município. Fábio, a Prefeitura de Antônio Carlos devolveu os R$100.000 disponibilizados para esse projeto, através do edital Elizabeth Under de Incentivo à Cultura, de 2014, né, ou 2013? 2013, iniciando a execução em 2014. Certo. Desse dinheiro, a Prefeitura de Antônio Carlos teve que devolver R$53.000. Correto. Então, quer dizer, foram gastos 47 mil. Isso. Esses 47 mil, agora nós vamos descobrir cadê os formulários que possibilitaram esse investimento em 47 mil, né? A gente verificou o registro de contrato dos recenseadores, apontado o número de entrevistas que os mesmos fizeram, até porque eles receberam por formulário aplicado, por entrevista aplicada. Então, é oportuno que a gente tenha esses formulários aqui no acervo público do município, disponíveis a quem quiser pesquisar ou até quem quiser desenvolver algum projeto de resgate e desenvolvimento da nossa língua Hunsrück. Então, tanto é importante esses formulários para você até descobrir o recenseador fulano e tal. Aí ele entregou tantos mil formulários, ele ganhou tantos centenas ou milhares de formulários, ele recebeu uma verba. Ele recebeu por questionário, por formulário aplicado, ou melhor dizendo, entrevistado. Aí nós estamos verificando se condiz o resultado do censo. Sim. Com o resultado
Tu tem nome de todos os recenseadores? Sim. Conversasse com algum deles? Não. Não conversou com algum deles? Não, porque eles foram prestadores, foram contratados temporariamente. Eles são... Mas aí tem algum documento indicando quanto eles receberam? Sim, existe. Para cada recenseador tem o valor que ele recebeu, equivalente ao formulário aplicado, entrevistado. Sim. Bom, agora precisamos do formulário, né? Sim. Agora, Fábio... Em relação à questão da devolução dos recursos, o projeto previa que no final, este censo, haveria uma publicação também de um livro sobre o resultado do trabalho, mas o que percebemos é que a prefeitura, os gestores tiveram dificuldade na operacionalização do projeto. Por isso, como houve um prazo muito extenso, como houve um prazo muito extenso para... Como houve um prazo... Vamos lá, continuando? Em relação à devolução dos recursos, o que verificamos é que a prefeitura, os gestores da época, tiveram uma dificuldade operacional de executar o projeto e aplicar os recursos. Então, esses projetos são difíceis de contemplação. O município tinha esses recursos, poderia ser feito um trabalho mais ampliado, mas por essa dificuldade operacional de executar o projeto, a prefeitura teve que devolver mais de 50 mil reais. 53, porque o projeto ainda previa a publicação de um livro e outras ações com o resultado do censo, né, do inventário, e isso não foi possível porque a prefeitura perdeu o prazo de execução do projeto. Então, a gente tentou a prorrogação ainda no início de 2017, mas a Fundação Catarinense de Cultura nos informou que não era mais possível, porque já havia permitido a prorrogação por 2 períodos e a prefeitura havia se comprometido em executar nesta prorrogação o projeto em sua totalidade e não o fez. Então, por isso a gente nos viu foi obrigado a devolver esses recursos. Fábio, encerrar nossa entrevista. A grande questão, a grande incógnita desse caso todo foi o seguinte: se tem 5 mil formulários, né, foram comprados 5 mil formulários, e se foram feitos 3 mil e um pouco de entrevistas, 3 mil entrevistas mais ou menos, teoricamente era para sobrar 2 mil formulários, 1.000 e poucos formulários, mas no depósito da prefeitura de Antônio Carlos tem por volta de 4 mil formulários, um pouco mais. É uma situação estranha. Não sei se utilizaram um formulário diferente desse adquirido pela prefeitura, mas a gente achou no depósito, no almoxarifado da prefeitura, um grande volume de formulários em branco, não preenchidos e não utilizados pelo censo, a não ser que no desenvolver do projeto utilizaram outro formulário diferente deste adquirido pela prefeitura, que está em branco ali guardado ainda no depósito. Mas o Felipe, o Fábio, o detalhe é o seguinte, é que nesses recursos estaduais, né, para a silvicultura, tem que seguir estritamente como é que chama? O edital. Então, quer dizer, se compraram 5 mil formulários e depois não usaram os formulários, já é desperdício de dinheiro público. Na verdade, esse lixo, na verdade, se foi feito outro formulário, não existe comprovação de que foi pago. O que tem comprovação de que foi pago é este formulário que existe aqui ainda no depósito. E, como você falou, a grosso modo, a gente analisando, tem em torno de 4 mil em branco, não utilizados. Vamos ver esse formulário, né? Vamos lá dar uma olhadinha. Muito obrigado. Não, deixa o lado do cara aqui. O lado do cara para ele pegar aqui no monte lá. Pode tirar um, pode entrar e pegar. Mostra. Eu vou gravar sobre o formulário, tá? Pode falar. Ó, esse formulário aqui, Censo Linguístico Antônio Carlos Brasil,
Censo e Diagnóstico Linguístico do Hunsrückes. Resgate, preservação e valorização da cultura dos nossos antepassados. Então, um detalhe que me chama a atenção é o seguinte. Tem a data da entrevista, o nome do recenseador, né? E aqui nos detalhes do bairro, o número do questionário. Entrevista realizada em que língua? Português em qual ou outra língua? Qual sentido de intérprete? Tá. Aí o interessante é o seguinte, aqui aparece o nome completo. A pessoa, na entrevista tem que estar o nome da pessoa completo, o sexo da pessoa, o endereço está aqui, o CEP, todos os detalhes, todo o detalhe de identificação dessa pessoa, desse entrevistado. O mês e o ano do nascimento, não, a data completa do nascimento, desculpa. E aqui, ó, aí tem os detalhes. A cor, a raça da pessoa, a religião, quanto é a origem, se será do que, ele mora em Antônio Carlos desde que nasceu. Aqui são as perguntas. Vocês estão notando aqui, esse formulário tem 16 páginas. Ele é enorme, né? E aqui são várias perguntas, são inúmeras, né? Até mesmo se tem morador surdo, deficiência de fala, perguntas como se há pessoas que... É bem completa, sabe, né? O poder público municipal poderia oferecer em relação... O que o poder público municipal poderia oferecer em relação ao Hunsrückes daqui? Aí são perguntas, né? Tem várias. Relação português, você fala o quê? Fluentemente? Entende? Fala? Tem várias perguntas, né? Divididas em 12 questionários, 16 páginas, é bem completo, né? Então... Agora pega lá do meio mais, vai pegando e vai mostrando pra mim. Pega das caixas. Isso. Essa de cima aí, começa com essa. Isso. Aí já tira uma. Ó. Tudo formulários. Ó, formulários. Ó, aqui tá lacrado, né? Mas tô deslacrando. Ó. Aqui, ó. Olha interessante. Cada bloquinho desse aqui tem 50, né? Deixa eu ver. 50, 1, 2. Opa. Cada caixa tem quantos aqui? Uns 400, né? Você tem que ver aqui, ó. Tudo lacrado aqui, ó. Opa. Cada conjunto desse aqui são 50. Deixa eu pegar bem aqui em cima, querendo mostrar. Isso. As caixas. Ó, 2, 4... Não, desculpa. Quantas caixas tem aqui, né? 2, 4, 6, 8, 10, 11... E espalhado um 12, né? E teve um segundo funcionário daqui da prefeitura, teve uma que pegou a chuva, né? E foi descartada. Mas aqui eles vão contar quantos formulários tem que